Bom, galera, fazendo a abertura do nosso evangelho hoje, então, vamos limpando nossa mente, esquecendo nossos problemas mundanos, elevando nosso pensamento a Jesus Cristo. De preferência, se vocês puderem estar todos descalços, seria bom. E vamos agradecendo a espiritualidade maior, que comparece todas as terças-feiras, já estava previamente avisada para o nosso encontro, para acompanhar nosso encontro, agradecer os nossos mentores, os espíritos de luz. Para começar os nossos trabalhos, vamos iniciar com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos ler o Evangelho do primeiro capítulo até o último. O Evangelho, ele tem... Só um pouquinho. O Evangelho ele tem uma parte introdutória, né, que fala das andanças do Cristo, né, os interesses dos povos, as autoridades divinas, fala dos povos que Cristo conviveu, os povos que ele, os samaritanos, nazarenos, os fariseus, os escribas, os saduceus, todo esse povo que Jesus conviveu durante as andanças dele aqui no planeta Terra. E faz um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Lembrando que Sócrates foi aquele cara que foi envenenado por dizer a frase conhece a ti mesmo. Ou seja, para quem gosta de constelação, calcula um campo morfogenético onde o conhece a ti mesmo, dito por Sócrates, já restringia o ser humano de pensar, de formatar a sua própria verdade. E até hoje a gente vem tendo essa constrição, né? Esse bloqueio. Então, faz aí um cálculo do campo morfogenético da pessoa que, desde aquela época até hoje, está adstrita a dogmas e imposições das religiões. Bom, vamos lá. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, aliança da ciência com a religião, instrução dos espíritos, a nova era. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra todo quanto está na lei, até o último J, o último ponto. E aí, a primeira revelação é Moisés. Há duas partes distintas nas leis mosaicas: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes, ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te direi da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há lá em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem das coisas que haja na água debaixo da terra. Não adotarás, nem lhes dará culto. Segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro: lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto: honrarás teu pai e tua mãe, para não teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Quinto:
Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não furtarás. 8. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejará a mulher do próximo. 10. Não cobiçará a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, e nem outra coisa alguma que lhe pertence. Então, nessas leis, vocês veem que tem muita coisa adaptada ao tempo de Moisés, né? Hoje não tem nem como a gente cobiçar servo e serva, porque não existe mais servo e serva. E não dá para cobiçar um boi ou um jumento, porque a gente mora na cidade. Mas aí prossegue o evangelho no seguinte parágrafo. Essa é a lei de todos os tempos e de todos os países. E tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que atribuir a origem divina, como fizeram os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes em que seu senso moral e sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos não matarás, não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer um extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Então, vamos lá. Por que Moisés, um personagem bíblico, é, para o Espiritismo, a primeira revelação dos Espíritos para o povo da Terra? Moisés, vocês lembram, é aquele cara que ele livrou os hebreus da escravidão egípcia, né? Ele foi lá, tinha lá os hebreus que eram escravos dos egípcios, e ele livrou os caras e levou para atravessar o deserto do Sinai, atrás de Canaã, a terra prometida. No Egito, o faraó era o escolhido por Deus. Então, todo mundo obedecia a lei do faraó porque ele era escolhido por Deus. Alguns relatos dizem que Moisés resgatou 600 mil hebreus da escravidão egípcia. Alguns outros falam em 1 milhão e meio. Vamos ficar com 600 mil, que já está bom o suficiente. Ele resgata os caras, foge do território do Egito, mas entre o território do Egito e o deserto do Sinai tem um tal de Mar Vermelho. E aí Moisés é aquele cara que bate o cajado, o mar abre, todo mundo atravessa, e a hora que o exército do Egito vai atravessar, o mar fecha. Então ele teve que peregrinar com esse povo todo por 40 anos no deserto de Sinai para achar Canaã, a terra prometida. 600 mil hebreus que não tinham uma evolução moral, uma evolução disciplinar, e eram politeístas. Acreditavam em vários deuses, Deus para tudo. Como que Moisés controla esse povo? Segundo a Bíblia, Deus falou com ele, mandou ele subir no Monte Sinai e escreveu com raio do trovão lá as 10 leis em pedra. Segundo a interpretação espiritual, ele escreveu essas leis e apresentou como lei de Deus. Seja como for, ele subiu no Monte Sinai e não voltava mais. E o povo hebreu era politeísta. Quando ele voltou, depois de muito tempo, o povo tinha feito uma escultura para fazer um sacrifício para ele voltar, tanto que ele estava demorando. E ele falou, não, chutou, derreteu o bezerro, um bezerro de ouro eles tinham feito.
E ele derreteu o bezerro, jogou no fogo, aquela coisa toda. E transformou o povo hebreu em monoteísta. Tanto que a gente vê no primeiro mandamento de Deus, né? E que diz aqui, logo de cara, quando ele desce do Monte Sinai: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus está falando: eu tirei vocês lá da servidão do povo egípcio. Não terás deuses estrangeiros diante de mim, estrangeiros de outro mundo. Não farás para ti imagens de escultura, ou seja, não adorará estátuas, nem figura alguma de tudo o que há lá em cima no céu, nem faça uma figura do que há no céu, nem do que há embaixo da terra, nem de coisa que haja nas águas embaixo da terra. Ou seja, não faça imagem. Não adotarás, nem lhes dará culto. Ou seja, não adote imagem e nem cultue a imagem. Então, essa é a primeira lei de Deus, né? Se Deus escreveu nas tábuas de Moisés, no Monte Sinai, tem quem diga que foram 15 mandamentos. Mas quando Moisés ia descer do Monte Sinai, ele tropeçou, deixou cair uma pedra, ficaram só 10. Né? Mas são esses os mandamentos. E por que Moisés é contemplado pelo Espiritismo como primeira revelação da espiritualidade para a Terra? Porque ele salvou os hebreus e transformou o povo hebreu em monoteísta, porque eles eram politeístas. A segunda revelação, eu não sei se a gente vai conseguir chegar no Evangelho, mas vamos tentar, no Espiritismo. É o Cristo. Então, o que diz? Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer, a lei de Deus, ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o compromisso que constituiu a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-la passar por uma reforma mais radical do que reproduzindo-as nessas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei, estes são todos os profetas. Então, todas aquelas 10 leis de Moisés, que ele tinha que fazer para controlar aquela multidão que estava seguindo ele, durante 40 anos, ele resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto se cumprir até o último J. Jesus quer dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer a lei se ela tivesse que ficar com o privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens sendo filhos de Deus, sem as distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que havia anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que o conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre as marchas das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe da verdade, que ele mesmo declarou não poder ser então compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave.
Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para o aparecimento e desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo para a ciência progredir. Preste atenção. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneiras que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem a dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. É isso que nós estamos fazendo aqui. Descobrindo essas chaves depois desse certo amadurecimento do nosso espírito humano. Jesus disse isso há 2025 anos atrás. Em 2025 anos, nosso espírito humano evoluiu. E está na hora da gente pegar essas chaves para entender tudo o que ele disse lá atrás, com a ajuda da ciência. É por isso que precisa tomar muito cuidado com a internet, com o que se ouve, com desviar para Lilith, para Javé. Não, eu preciso do aprimoramento do evangelho que Jesus deixou, mais ou menos explicado, que seja condizente com minha evolução espiritual de hoje. É isso que eu estou fazendo aqui. Será que dá para ler o Espiritismo? 7h30, já acho que não, né? Vamos deixar. Ó, então, a terceira revelação e a aliança da terceira revelação com a religião, vamos deixar para terça que vem. Mas aí a gente já vai debater esses dois temas aqui, que é o Moisés, né? A primeira revelação e a segunda revelação, que é o Cristo. Moisés preparou o terreno para o Cristo, deixou um Deus só e um povo livre. E aí Cristo pôde vir e desenvolver o trabalho dele. Mas o importante é, ele mesmo disse, eu não estou falando tudo. Vocês vão descobrir, entender e aperfeiçoar o conhecimento de vocês com o decorrer da evolução espiritual. Acabei de ler, está escrito aqui. Então, se eu ler isso daqui e falar, eu já li o que Jesus falou. Não leu, porque ele falou, se prepare para o desenvolvimento espiritual para muito mais conhecimento. E aquele que para no tempo, se apegando a coisa antiga ou misticismo, não progride. É legal saber quem foi Lilith Javé? É, mas não agora. Agora eu preciso focar nesse caminhar. Porque o que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero ir pelo caminho dele, encontrar a verdade e a vida eterna. Quem mais quer falar alguma coisa sobre Moisés e Jesus? Ninguém? O Fernando, Sim. tinha que haver um preparo, né? Antes de Jesus encarnar, né, na Terra. E todo esse preparo veio com Moisés, que foi a primeira revelação, né? Foi ele que fez o tabernáculo das leis, né? Os mandamentos. Ele deixou, eu acho que a maior obra dele, a grande manifestação dele, assim, foi justamente a libertação do povo hebreu, né? Um povo que estava oprimido há muitos anos, e ele veio justamente para libertar esse povo, para que esse povo encontrasse a terra prometida, que foi justamente Canaã, né? Exatamente, isso E mesmo. Cristo chega, né? E Cristo resumiu tudo que Moisés falou
dos 10 mandamentos, ele resumiu em um só, que foi justamente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o mais importante que você colocou aí, né, que você leu aí, que está no Evangelho, que é justamente a preparação de muitas coisas que a gente iria aprender e está aprendendo, e muitas coisas que virão para o autoconhecimento, a evolução do ser humano, né? Perfeito, é isso mesmo. Só que Jesus teve uma vantagem, né? Quando ele chegou, já tinha uma lei civil estipulada por Roma. Moisés não tinha, ele teve que fazer uma lei civil e uma lei divina. Para o pessoal, vamos supor que são 600 mil pessoas conviverem. Se ele não fala não cobiçar a mulher do próximo, já viu o que vira aquilo? Viram? Então ele teve que falar: ó, Deus falou, não cobiça a mulher do próximo, nem rouba o boi, nem o jumento, porque senão virava uma casa de Maria Joana. E a questão do politeísmo, né? Que de uma certa forma, hoje, tem muitas manifestações religiosas que cultua, né, alguns mais de um Deus, né? E ele conseguiu que ele se tornasse monoteísta, cultuasse um único Deus. Exatamente. E isso foi muito importante, né? Eu acredito, e foi assim muito bom para a evolução dos tempos, né? Facilitou. E mais uma curiosidade agora. A Páscoa é a comemoração da liberação do povo hebreu do Egito. Páscoa vem uma palavra hebraica que é passage, passagem, saída. Então, a Páscoa não é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo se deu no dia de Páscoa, no domingo de Páscoa. Mas a Páscoa já existia, que é a comemoração da liberdade do povo hebreu do Egito. Não sei por que tem um coelho e ovo de chocolate. Tenho a menor ideia, mas é isso. Invenção do homem. Invenção do homem, lógico. Comércio, comércio. Certo? Ninguém mais quer fazer comentário? Gente, tem que comentar, vamos perguntar. É feio não perguntar. O povo é tímido demais. Ô, Então, Fernando, terça-feira. por que eles adoravam vários deuses? Porque os egípcios adoravam vários deuses, que eram Ah, por causa politeístas. a civilização egípcia, eles adoravam Eles, vários eles deuses. eram escravos dos egípcios, então eles aprendiam É, tudo com os egípcios, né? com Então, os egípcios. na Uhum. verdade, para trás dos egípcios, tudo era politeísta, né? Porque o homem primitivo, o trovão, era o deus da força, a chuva era a deusa da água, o raio era a deusa da luz. Então, cada fenômeno metafísico ou extra, eles iam atribuindo para um deus, né? Então, você vê, na Grécia tinha o deus supremo, mas tinham vários deuses delegados, né? Zeus, na Grécia, era o deus supremo. Mas tinha Atena, tinha o. Ih, agora me fugiu o nome. Mas, assim, tinha vários outros deuses diretores ali do esquadrão divino, né? Mas Zeus era o deus supremo. Né? E engraçado, na Grécia, a inter-relação entre deuses e humanos era muito mais frenética, né? Isso ficou encoberto, porque os, se formavam semideuses, deuses se relacionavam com humanos, e deusas com humanos e deuses com humanas, e nasciam semideuses, como Hércules, Aquiles, né? Todos esses caras. E Thor
era um deus, deus do trovão, era filho de Zeus. Mas tudo isso é mitologia, né? Como é mitologia também o que está na Bíblia. A gente não tem como comprovar que Deus escreveu as leis com um raio lá de cima, né? Mas, enfim, as leis serviram para organizar o povo hebreu civilmente, transformou o povo hebreu num povo livre e transformou o povo hebreu num povo monoteísta. Então, facilitou a vinda de Cristo, que chegou para discursar para um povo livre, monoteísta e civilmente organizado. Né? Então, Moisés é a primeira revelação, Cristo é a segunda. O Espiritismo é a terceira, que nós vamos ver na terça-feira que vem, e a relação do Espiritismo com a ciência. Aí a gente passa para o capítulo 2. A parte introdutória do Evangelho não vamos explorar aqui agora, mas é interessante, historicamente, para quem quiser ver e ler depois. E vamos comprar os seus evangelinhos aí, porque vocês vão ler nas próximas aulas, tá bom? E vamos ver a interpretação de vocês de tudo. Oh, apareceu! Estava escondido atrás do vaso. Diga, Fabiana. Boa noite. Noite. Fernando, a questão de adoração de imagens também foi uma maneira de evitar que o povo hebreu continuasse a ser politeísta, uma maneira Sim, de eles esquecerem, sim. porque, por exemplo, a Igreja Católica ela não adota, né, essa lei. Então, O que vamos você lá. pensa disso? A Igreja Católica ela adota reproduções de santos. O povo hebreu admirava estátuas enfim, de qualquer coisa. Então, assim, o que a Igreja Católica adota é a reprodução estática de um santo. Nossa Senhora, Jesus crucificado, São José, São Francisco de Assis, Santo Antônio, mas é a escultura do santo para se admirar. A gente idolatra o santo, mas admira a escultura. Lá no povo hebreu, para você ter uma ideia, quando Moisés começou a demorar no Monte Sinai, eles fizeram um bezerro de ouro. Como assim bezerro? Né? Porque era sei lá, o Deus de busca de Moisés. Com um bezerro de ouro e um sacrifício de uma virgem, sei lá o quê, Moisés vai descer do morro. Ele desceu antes do sacrifício, graças a Deus. Então, assim, não era bem a admiração da estátua, era o que vinha depois. Quero o sacrifício, quero matar, quero. Mas, assim, eu também não concordo, e essa é a minha opinião pessoal, com as imagens da Igreja Católica. Eu acho que, principalmente com essa enraigação da imagem de Jesus no sofrimento. A Igreja Católica, a exposição de Jesus é Jesus na cruz, o sofrimento. Porque ela diz: você não pode esquecer que esse homem sofreu e morreu para resgatar os seus pecados. E isso, para mim, é uma tremenda bobagem. Porque Jesus veio aqui saber o que a gente passa. E morreu para saber o que a gente passa. E o cara que fez tudo que ele fez, eu não consigo conceber, admirar a imagem dele sangrando numa cruz, crucificado. Então, eu prefiro ter a imagem dele ressuscitado. E bata branca, pode estar com a mão os perfurados, não tem problema. Mas eu prefiro ter a imagem dele reencarnar. Né? Porque não consigo me ligar a essa coisa de crucifixo, de Jesus. Não consigo. Mas é isso. Ou de Basicamente, Deus
Ou de Deus, Fernando, também, né? Que fica lá, aquele carinha de barba branca, normalmente com um olhar julgatório, no alto de tudo, em cima de uma Isso. nuvem, Então, te julgando de lá de cima. é aí onde começou tudo isso, porque Moisés precisava de uma imposição. Porque para coordenar 600 pessoas que não tinham absolutamente nenhuma lei, ele precisou falar que aquelas leis eram as leis de Deus e quem não cumprisse morria. Porque Deus estava mandando. E aí começou esse estigma de Jesus é todo amor, Jesus é todo perdão. Mas se você pisar na bola, ele vai te mandar para um lugar de fogo, de dor eterna. Mas ele te ama. Ele te ama, mas vai te mandar para um lugar de dor, de fogo, para o resto da eternidade, mas te ama. Então você vê que a coisa é antagônica, né? E isso é a tal história do velhinho, que fica na nuvenzinha, ou do imagina um cara que fica 24 horas olhando na Terra 8 bilhões de pessoas. No universo, meu Deus do céu, em todos os universos, não dá para conceber. Então, assim, mas foi daí que surgiu a ideia do Deus vingativo, Deus rigoroso, castigador, né? Que a igreja, que a religião adota até hoje, e que não existe. Assim como não existe o Deus que morreu para livrar a gente dos nossos pecados. Que Quando é Deus falou, você vai ser o gerente, você vai ser o governador do planeta Terra, fazia tanto tempo que ele não encarnava que ele falou, pô, então eu preciso ir lá, viver como povo lá para saber o que eles precisam. E foi o que ele fez. E encarnou na classe mais pobre, para passar fome, passar frio, amar, sofrer, apanhar, ser injustiçado, ser creditado, porque muitos o seguiram. Então ele ponderou todas as sensações que se tinham na Terra naquele momento. E quando ele morreu, ele falou: eu já sei o que vocês precisam. Quando vocês me pedirem, eu vou ter passado pelo que vocês passaram. Então eu sei o que vocês precisam. Desculpa, E Carol, para pode não falar. vir como. Ah, desculpa, Carol, também. Para não vir como Deus também, né? Como os deuses. Então ele veio como um de nós. Porque eles Isso. viam como os deuses, né? Aquela coisa toda, e nós, como seres humanos naquela época, não conseguíamos compreender, né? Como faríamos para chegar até lá. Não tinha-se consciência, né? Então ele veio como um de nós para que a gente pudesse olhar um outro humano fazendo aquilo que um humano poderia fazer. É isso mesmo. exato, a liderança pelo exemplo, né? Porque até então a liderança era pelo medo, né? Do Deus julgatório, que você, né? Pelo pecado. E eu tinha cortado, né? O Fê ali, porque na hora eu já abri a cartinha, já senti aqui e já tirei. E olha o que que saiu. Tá dando para ver aí? Coragem, colega. Coragem. E foi o que Moisés precisou ter. Coragem. Foi o que Jesus precisou ter também. E é o que a gente precisa ter. E muitas vezes o medo é maior do que a coragem, porque os dois estão aqui dentro, né, da gente. Mas às vezes a gente deixa o medo vencer. Então, Moisés foi um símbolo poderoso de coragem, né? Porque ele teve que enfrentar desafios pessoais, espirituais e sociais. Ele teve coragem de enfrentar o passado, porque ele teve que voltar, né, retornar lá no Egito, onde ele cresceu, onde ele fugiu porque matou. Então ele teve que enfrentar a culpa e a vergonha. Quantas vezes a gente sente culpa e vergonha e não tem coragem de enfrentar esses desafios pessoais, né? Principalmente da nossa família. Então, ele teve que enfrentar esse desafio pessoal, né? Ele teve coragem de enfrentar o poder, que ele confrontou o faraó, que era o governante mais poderoso na época, né? E mesmo o faraó falando, mesmo né, com a frase, deixe meu povo ir, mesmo assim ele insistiu, ele persistiu, mesmo diante da recusa inicial e das pragas que foram jogadas lá. Então ele
criou coragem não, né? Assumiu a coragem dele e persistiu, né? Teve coragem de guiar o povo, de liderar os israelitas pelo deserto, né? Durante anos, enfrentando fome, enfrentando, né? Constante reclamação do povo. Mas por quê? Porque ele tinha fé corajosa em Deus. Coragem espiritual, né? Quando ele subiu lá no Monte Sinai, enfrentou a presença divina, recebeu os 10 mandamentos e serviu como mediador entre Deus e o povo, que não foi tarefa fácil, não, exigiu muita coragem dele, né? E também coragem diante de inseguranças pessoais. E olhe como que a gente se identifica. Quando Deus o chamou para liderar, Moisés hesitou por se considerar incapaz, principalmente por sua dificuldade em falar. Aí entra a D com a comunicação. Olha, gente, como tudo linka. É tudo maravilhoso, né? Mesmo assim, ele confiou em Deus e cumpriu sua missão. Olha aqui, toda arrepiada, né? Nada é por acaso. Então, que fique aí a mensagem para a gente ver se a gente está atuando com a coragem que já tem dentro da gente ou se a gente está deixando o medo ser maior. Ou seja, vai com D, medo mesmo, mas vai. tá com medo, vai com medo mesmo. Tá D, fechado, Sibeli? quer falar alguma coisa? Ah, deixa eu só finalizar Deu aqui. Eu quero ler o agora? textinho dessa carta. Só ler aqui. Nos momentos de tempestades, a coragem é o fogo que alimenta a alma para enfrentar os desafios, construindo uma muralha de confiança e determinação. Essa carta nos convida a buscar as forças primitivas que existem dentro de nós. É através dessa ferramenta gerada pelo fogo que quebramos barreiras e os desafios tornam-se sabedoria e domínio. Através da coragem, geramos a habilidade para transpor barreiras. Carol, você falou essa questão da fala, quando a gente traz aqui a questão da comunicação, eu sempre falo, há várias formas de dizer a mesma coisa, e há várias formas de se comunicar. Então, se ele tinha a questão da fala, olha a mensagem que ele trouxe, olha olha o que ele traz para a gente. Então, eu faço uma pergunta para cada um. Como que você hoje está se comunicando com você mesmo? Sentindo o que está dentro de você, o que está fluindo em você, como que está a sua vida? Será que você está agindo conforme aquilo que você está sentindo ali dentro de você? Ou será que você ainda não parou para sentir isso? Silenciar a mente e ouvir que informações que vêm, informações silenciosas, mas elas vêm. São essas respostas que estão em nós, né? Exatamente. Todo mundo ficou calado. Mas essa é a É, ideia, gente, é silenciar mesmo, a gente tirar um exercício. Todos os dias tiram pelo menos 5 minutos por dia. Senta, silencia a mente. Senta ali como se você estivesse lá no ponto de ônibus esperando o ônibus, aí você só vê os ônibus passando, assim, ó, são os pensamentos. Vai esvaziando e vai sentindo o corpo de vocês, sentindo, inclusive, os mentores de vocês. Porque quando a gente consegue silenciar, a gente consegue nos observarmos, a gente também percebe as informações que os mentores trazem para a gente através da intuição. Então, esse silenciar tem uma informação vindo aí. E esse, eu acho que é tão fácil a gente fazer, mas às vezes a gente esquece por ser tão simples. Mas é onde muitas respostas vêm. É isso. diga, Sibeli. Oi, boa noite, gente.
Não é só pela carta, me parece que é um leão, né? Igual você falou a referência também de Cristo, né? O leão da tribo de Judá, né? Leão de Judá. E, é, e você falando aí a respeito da cruz, me veio a lembrança também o pouco que a gente vê da história da igreja. Tem muito essa intenção, né, de manter ali talvez essa imagem do sofrimento, que é assim mesmo, que você precisa passar por aquilo ali, e muitas vezes talvez até tentando banir essa ideia da coragem, né, de você transpor o sofrimento, de você transpor os obstáculos, de você ir além e realmente ressurgir como Cristo, né? Então manter aquela visão do, não, é na cruz, essa vida aqui é cruz, você fica na cruz e evitando de trazer essa mensagem do Cristo ressurreto, porque aí eu vou saber que eu sou espírito, que eu posso também estou aqui para evoluir, para passar os obstáculos, né? Também acho que é uma coisa bem subentendida que foi preparado para nos manter. Então, quando a gente começa a ver com os olhos do espírito, a gente vê que se a gente é seguidor de uma religião, e essa religião fala para a gente assim: se você está sofrendo, é para você sofrer, você tem que sofrer. Se você está com dor, é para você ter dor, aguentar a dor. Quando você não está aguentando mais, a quem você vai recorrer? A religião. Fechou. Você não sai do ciclo. Então, quando você está com dor, você fala: não, eu não preciso ter dor. Quando você está sofrendo, você fala: não, eu não preciso nem mereço sofrer. E você busca no seu espírito a resposta. Conhece-te a ti mesmo, que Sócrates disse foi envenenado lá atrás, para não divulgar isso. O seu espírito começa a falar: velho, a vida não é isto aqui. Ela é muito maior que isso aqui. E esse problema faz assim, ó. Fala: putz, não merece minha atenção isso aí. Enquanto a religião, a doutrina quer que você se afunde, se apequene, porque aí um cordeiro de Deus ou um representante dessa religião vem te resgatar, porque ele é o portador da palavra de Deus. Quando Jesus disse, como a Thaís estava dizendo, né, que ele veio em condição de homem para fazer tudo aquilo que a gente vê que ele fez, e perguntavam: nossa, como que você consegue fazer isso tudo? E ele falava: vocês conseguem fazer isso e muito mais, porque vós sois deuses. Então, assim, quando a gente segue um mestre, a gente segue tudo o que ele falou. E uma das coisas que ele falou foi: vós sois deuses. Então, eu sou Deus. E eu tenho o poder de fazer muita coisa que eu nem imagino ainda que eu posso fazer. Bom, como hoje é nosso primeiro dia, nós vamos ter um passo especial, mas é só no primeiro dia. Ninguém fica mal acostumado aqui, tá? Então, nós vamos fazer o encerramento. Depois, se a Carol e a Denise quiserem conversar mais um pouquinho com a gente, elas conversam. Mas vamos encerrar porque o evangelho não pode ser muito longo, porque a espiritualidade tem muita coisa para fazer. Então, eu vou pedir para vocês fecharem o olho, se ligarem, se conectarem a Jesus. Irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em teu nome para nossos estudos da doutrina, visando nossa evolução espiritual no caminho do nosso espírito. Agradecemos a todos os espíritos, todos os amigos do plano espiritual que aqui compareceram para prestigiar nossa reunião. Aos nossos mentores, nós agradecemos, pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos instruindo, nos doutrinando, nos ensinando e nos direcionando.
Aos espíritos de luz, nós agradecemos e pedimos que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais, e nos concedam a bênção divina do passe nessa transfusão mágica de energia, extensivo a todos os nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos inimigos, aos seres encarnados e desencarnados dessa terra, inclusive aos animais, que tanto necessitam dessa transfusão mágica de energia. Agora eu quero que cada um de vocês imagine um ser de luz à sua frente, com a mão direita estendida, ao mesmo tempo que vocês se imaginam caminhando numa praia, numa floresta, num campo, aonde vocês quiserem. E conforme vocês vão andando nesse campo, nessa praia, nessa floresta, flashes de luz vão atingindo o topo da cabeça de vocês. A luz que vocês sentirem por intuição, cada um a sua própria luz. Topo da cabeça de vocês. Imaginem uma cor qualquer que atinge o topo da cabeça de vocês. Imaginem uma cor qualquer que atinjam a testa de vocês entre os olhos. Uma cor que atinge o pescoço ao lado esquerdo, abaixo do queixo. Uma cor que atinja coração. Uma cor que atinge os nossos intestinos. Nosso rim, pâncreas, fígado. Cor que atinge os nossos órgãos sexuais. Uma cor que atinge a base da nossa coluna, entre as pernas. Uma cor que atinge o nosso tronco, do lado esquerdo, abaixo das nossas vértebras. Alinhando chakras em velocidades em 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, reforçando proteção búdica. Então, 1, 2, 3, 4. Senhor meu Deus, em tuas mãos que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Que seja feita a tua vontade. Assim seja. Graças a Deus. Todo mundo bem?
Ô, Fabiola, quer perguntar? Pode falar. Pode falar, querida. Foi o espírito que levantou a mão, porque eu não levantei a mão que não. Opa, então pergunta para ele qual a dúvida dele. Ai, Deus é mais. Acho que é porque eu fiz assim com a mão e deve ser o Zoom aqui que levantou a mão, mas tá tranquilo. É uma coisa moderna. Coisa moderna. Pode beber água fluidificada. Ninguém trouxe água para o Evangelho. Terça-feira que vem, água e Evangelho, hein? Vai ser sorteado quem vai ler o capítulo 2 do Evangelho. Tá bem, Thaís? Thaís? Tá bem? Fala comigo, Thaís. Você tá bem, Thaís? Ô, Fernanda, estava travando. Tô bem, Ah, sim. bom. Tava vitrificada aí, falei pronto. Não, Olhou para Medusa. não, ainda não. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma coisa? Pessoal, convidem quem vocês quiserem. Essas reuniões vão continuar sendo gratuitas. Só mudou o dia porque realmente a gente está com uma agenda meio complicada. Mas sábado de manhã, desculpa, sexta de manhã, tinha muita gente que não podia, reclamava porque tinha que trabalhar, taraná. Então, na terça-feira à noite ficou um horário mais inclusivo, digamos assim. E chamem quem vocês quiserem, é a leitura do Evangelho, deem sugestões, acho que podia mudar aqui, ali, acolá, tudo vai ser levado em consideração, ninguém impõe nada aqui, tá? A vontade da maioria vai ser sempre observada, assistida e é isso. Espero ver alguns de vocês amanhã na reunião, 7 horas da manhã, lá da apometria. E balança a cabeça aqui sim, Cleiton. Você é tonto. Não, não. É sim, sim. Eu não deixo você dormir essa noite, hein? E quem não vê, a gente se vê terça-feira que vem ou em edição extraordinária. Tá bom? Bem, quer falar mais alguma coisa, Carol? Acho que foi ótimo. Foi muito bom mesmo. Tudo bom. Esse passe foi maravilhoso. É, gostoso, né? Também, tô me Muito bom. sentindo ótima. Vou dormir igual neném hoje. E Isso. desejo o mesmo para todos vocês. Então, crianças, fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Que assim Tchau. seja. Boa Beijo, noite. beijo. Beijo, beijo.